Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a um papo adotivo, a uma noite de conversa sobre cultura da adoção positiva. Estamos aqui no Instagram do GA de Recife, grupo de apoio à adoção, grupo que foi criado inicialmente pelo Dr. Luiz Schettini e a senhora Ereni Albuquerque, foram fundadoras lá em 1995 com o objetivo de compartilhar experiências sobre adoção. Hoje, o GEAD continua compartilhando através de experiências e reuniões mensais para pretendentes, e também temos o grupo de apoio pós-adoção, o NAPA, coordenado por doutora Suzana Schettini. Bem, gente, meu nome é Eden Figueiredo, sou participante voluntário do grupo de apoio à adoção do Recife, sou pai por adoção, E estamos aqui para continuar com o nosso projeto de lives chamado Papo Adotivo. Hoje, estamos com o Papo Adotivo com o tema Preparação para Adoção. Entendemos que esse tema é importante porque a preparação para a adoção, ela nos fortalece na decisão voluntária e consciente da chegada do nosso filho na nossa família. Às vezes nos programamos para ter uma casa, para ter um carro e nos preparando para isso. Imagine nos prepararmos para receber um filho para toda a vida em nossa família. Ou seja, a preparação deve ser muito mais eficiente, porque é para sempre. Um filho é para sempre. Nós vamos ver se nossa convidada está aqui já. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho. Vamos esperar ela chegar, aguardando a chegada dela. Então é sempre muito bom, participar de grupo de adoção. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Recife, o GEAD te recebe de braços abertos e desde já nos agradecendo. Essa senhora... Eu que agradeço. Ok, muito obrigado, Paula. Alia Paulive, gente, ela é escritora, professora, bióloga, e mãe, principalmente mãe. E também ela participa ativamente do grupo de apoio à adoção consciente lá de Curitiba, Paraná. E aí eu peço licença a vocês para a gente começar uma live com a mistura de sotaques, nordestino e sulista, Então, Alia, eu queria que você falasse um pouco de você e da sua vivência com o mundo da adoção, para que a gente possa te conhecer melhor. Bom, a história foi muito envolvida com a minha vida pessoal. Eu fui mãe adotiva, fiquei mãe adotiva, e com isso a gente virou uma espécie de uma referência, uma fonte de informação. Então, tenho mais ou menos uns 50 anos de envolvimento com tudo isso, porque minhas filhas já têm 46, 47 anos de idade. Então, desde que elas eram pequenas, as pessoas vinham nos ver, vinham ver como é que era, como é que faz, porque a nossa adoção foi pela via judicial, mesmo sendo nos anos 70, em que a adoção era adoção de rua clandestina, E nós escolhemos um caminho da adoção jurídica para termos segurança, porque a gente gosta de tudo certinho. Então, esse envolvimento foi acontecendo até que nasceram os grupos de apoio, que o Fernando Freire veio me visitar, o Paulo Sérgio também eu conheci na época de começar o grupo aqui. E assim que começou. No começo, eu fazia parte do grupo Recriar, depois eu me afastei por motivos pessoais, e mudei daí para apareceu a adoção consciente. Então, cada grupo tem um objetivo. O nosso é mais a preparação. Recriar trabalha com acolhimento afetivo e apadrinhamento. Temos o XED também aqui em Curitiba, que faz exclusivamente pós-adoção, e o Florescer também, que faz pós-adoção. Então, são trabalhos setoriais para cada um. E foi muito gostoso. Eu acho que é uma coisa muito prazerosa você trabalhar num grupo.
está envolvido com pessoas, você está podendo dar a mão, dar a informação correta para quem deseja abraçar essa via, né? É uma importante a clareza, né? A clareza de informações, para que as pessoas tenham maturidade naquilo que estão fazendo. É por aí o caminho, né? Então tem muito tempo que a gente está envolvido com isso. Ou seja, muitas experiências vividas, né? E esse é Sim. o propósito maior dos grupos de apoio, é justamente pegar essas pessoas que têm vivências, experiências e passar para aqueles que estão chegando, né? Para os pretendentes, né? Eu digo assim que eu cheguei no GEAD, no grupo de apoio daqui, há 7 anos atrás. Antes mesmo de iniciar o período de inscrição, eu já estava participando desse grupo. Nós temos reuniões mensais, como eu falei agora há pouco, e desde então, 7 anos, continuo participando tanto do grupo de apoio aos pretendentes, como também ao grupo de pós-adoção. Porque, na verdade, eu sinto que adotar não é só ter filho, né? É uma atitude adotiva diante da nossa vida, né? É um processo contínuo. Um Processo contínuo. contínuo, né? Isso. Então, com tudo isso, e nos grupos você escuta a história do outro, você vai tendo a experiência de um, é a vivência do outro também. Isso aconteceu comigo, todo mundo acontecem coisas. Então, é muito importante essa troca de informações que vai acontecendo. E com isso, as pessoas vão criando uma atitude adotiva positiva, né? Justamente. Eu lembro que no início da minha inscrição, eu fui na vara da infância, né, para fazer a inscrição. E lá, muitas perguntas, tanto da psicóloga quanto da assistente social, e a gente está muito imaturo nesse momento. Né? Nós somos muito imaturos. Quando a gente escolhemos o perfil, nós praticamente não sabemos de nada da adoção. Não é verdade? Graças a Deus existe esse tempo para nos prepararmos e até podermos mudar de perfil ou não. Mas, assim, diante das questões, dos questionamentos que se fazia lá, 2 coisas não saíam da minha cabeça, da nossa, né? Do meu e meu companheiro. Eu perguntei a ela, meu filho vai chegar? Né? E a outra questão era, quanto tempo eu vou esperar meu filho? Né? E essa questão da espera parece, assim, para quem está no início, que é longa e que não vai acabar. Não é? Então, parece que a gente precisa de uma ajuda realmente do grupo de apoio nesse momento. Primeiro, para conhecer. O que eu acho, uma coisa que eu tenho lutado bastante aqui em Curitiba, é esse tempo de espera. Porque as pessoas terminam o curso, estão habilitados, e muitos continuam frequentando o grupo de apoio, mas muitos desaparecem. Então, esse período de espera, que pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 3, a pessoa vai lembrar de tudo que ela viu no curso, ela procurou aprofundar-se em seus conhecimentos, ela procurou ler, ela procurou se atualizar. Então, eu tenho lutado muito para que continuem, para que haja uma certa obrigatoriedade até dos habilitados continuarem frequentando. Mas, como o juiz fala, não está na lei. Se não está na lei, a pessoa não quer fazer. Então, a frequência ao grupo é muito importante para você firmar a tua motivação. Por que você quer adotar? Quem eu quero adotar? Por que eu quero adotar? É para preencher um vazio? Eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu estou construindo uma responsabilidade para essa minha nova função. Eu tenho acompanhado a pessoas que já têm filhos, eu pego um sobrinho, um filho de vizinho para vir passar o final de semana comigo para eu ver o que é uma criança. Eu estou lendo sobre o que é uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos. A Suzana, ela sabe muito bem que aqui em Curitiba a gente usa as nossas bonecas no curso. Não sei se você está sabendo disso. Sim, Acho que não, né? acho que eu já ouvi. Eu vou movimentar aqui, que eu estou com a minha turminha aqui, não sei como é que eu faço para mostrar as bonecas. Não estou sabendo mostrar, mas eu estou com as bonecas aqui. Eu estou com as bonecas aqui. Deixa eu mostrar para você. Olha aqui, ó. A gente dá para as pessoas para levar para casa. Sim, Tem essa aqui tem 13 anos.
Ela é Ah, grande. já tá uma Tem mais mocinha. uma, um bebê, ó, um bebezão. Quando a gente dá, essa chama-se Laura. Quando a gente entrega a Laura, muitas vezes entrega ela sozinha e às vezes entrega com o irmãozinho para simular grupo de irmãos. Então a gente faz uma, uma situação concreta. A Laura vai para a casa do pretendente no primeiro dia do curso e ele traz de volta no último dia. Ela leva, vai uma fichinha com todo o histórico. Ela tem 13 anos, por exemplo, ela está numa quinta série, então já aí o problema de atraso escolar. E uma problemática normal que a gente sabe como é que é, né? E daí, no último dia do curso, eles têm que fazer o relato de como foi a experiência. Porque nós achamos o seguinte: você imaginar um filho em casa é uma coisa, você vê a boneca concreto ali é diferente, você vai assumindo a presença física. Então, as respostas são muito boas. É muito interessante, desde o animalzinho, o cachorrinho que vai cheirar a boneca, até os familiares que vão se inteirar do assunto. Tem pretendentes que levam as bonecas no supermercado, que levam as bonecas no restaurante. Então, é muito interessante essa vivência concreta. Eu não sei, eu acho que tem trazido respostas muito boas, inclusive mudança de perfil, porque a gente tenta jogar com os pretendentes, bebê ou maior, né? Sim. A mudança do perfil, o que mais? A desistência nós tivemos. Uma pessoa, um pretendente desistiu da adoção, que daí ele descobriu que não ia dar certo, que ia ter que ficar lidando com aquela criança o dia inteiro, porque ela leva junto o ritual do dia, o que ela tem que fazer, a hora do café, a hora da escola, a hora do psicólogo, a hora do dentista. Então, os pais se conscientizam do trabalho que eles vão ter, da dedicação que eles vão ter com esse filho. Então, tem dado muito certo. Eu acho que é uma coisa que está funcionando. E nós temos no Paraná todo muitos grupos que estão adotando e está dando certo também. Então, é uma ideia, né? Uma ideia. Isso. Eu fico assim, achando uma frase que eu encontrei na sua coluna semanal, que fala mesmo assim: para adotar é preciso amor, mas não basta só amor. É preciso ter conhecimento. Mas não basta ter só Dedicação. amor e conhecimento. É preciso ter sabedoria, né? E a sabedoria é com a vivência. Como não temos ainda nossos filhos em casa, temos que aprender a viver com eles de outras formas. E essa forma que você mostrou aí da boneca é uma delas, não é? Eu fico pensando assim também, né? Passa um fim de semana com seus sobrinhos, né? Através dos depoimentos, né? Nos grupos de apoio à adoção. Então, você vê que acontecem situações com outras pessoas que podem acontecer na sua vida. Então, é bem parecido com o que você falou, não é? E o curso, ele justamente, a preparação, ele serve justamente para fortalecer a tua decisão, para você avaliar teus limites. Porque escutando os depoimentos, porque nós trabalhamos muito com depoimento aqui. Nós queremos muito, sempre ter depoimento. Porque a gente tenta no curso levar pessoas com histórias distintas. Tem aquele casal que tem um filho que passou por devolução, tem outro casal que tem um filho biológico, daí adotou, tem outro que tem gêmeos, tem outro que... Cada um tem uma história diferente, que tem adoção tardia, adoção especial. Então, com tudo isso, as pessoas vão vendo os seus limites. Porque criança perfeita não existe, como nós pais também não somos perfeitos. Nós erramos, nós cometemos erros. Mas a gente tem que tentar errar o menos possível, né? E com os exemplos, com as leituras, com as diversas palestras, a gente vai refletindo sobre o nosso potencial, né? Principalmente analisar o perfil da criança. Isso é muito importante. Que perfil que você quer? Por que você quer? Por que você quer um de 3 anos? E o de 5 anos, você pode... 5 anos é uma criança pequena também? Ele não pode sair na rua sozinho, tem que atender, tem que cuidar. Então, essas coisas as pessoas vão percebendo no decorrer do curso, né? Para ver quais são as necessidades que a criança precisa. Então, aquele conceito de adoção, encontrar pais para uma criança. Não é encontrar uma criança para você, é você para o filho. Você, às vezes no curso a gente fala, né, que eles têm, porque nós numeramos os cursos, a gente está quase no 200 já. E
Daí a gente, mas ele fez curso comigo e já ganhou, por que que eu tenho que esperar mais? Porque ele tinha o perfil mais adequado para atender às necessidades daquela criança. Você, por exemplo, você é um dentista, você tem uma formação de saúde. Então, se você tem uma criança com uma dificuldade de saúde, você vai saber como lidar. Em compensação, um outro profissional não tem a mesma visão que você tem. Então, ter a visão de cada um, acho que os técnicos têm que sempre olhar isso. O que que você pode oferecer para aquele filho? O que você pode proporcionar para essa criança? Então, nesse momento de preparação, a gente faz também, porque nós temos 10 encontros, então a gente tem um tempo curto, mas é mais ou menos, ainda dá para fazer alguma coisa, né? Porque pelo meu gosto que tinha que ser muito mais. E a gente preparar os passeios que ele vai fazer no tempo de aproximação, de convivência, explorar a cidade. O que que tem na cidade? Vocês têm o Museu Brenan, eu tenho o Museu Oscar Niemeyer. Então a gente vai indicando os passeios. Onde você vai levar? Que geralmente eles levam no parque, levam no shopping, vai comprar McDonald's, essas bobageiras assim, não tem, ver a parte mais cultural, estimular. Então, mostrar que a criança, por exemplo, como no caso da boneca grande, que tem 13 anos e está numa quinta série, minha neta chegou com quase 8 e não sabia ler. Então, lidar com isso, essa verdade, essa realidade que cada criança traz. Então, você saber lidar com tudo isso. Eu, no curso, eu não sei, eu acho muito importante a parte prática. Esse negócio de lei, gente, como uma pretendente me disse, eu abro a internet e tem as leis. Geralmente nos ENAPAs, nos cursos de adoção, fico muito falando nos artigos, nas leis, não é faculdade, não é acadêmico de direito, é pretendente. Ele quer saber como lidar com o bullying, como ele vai lidar com o preconceito do filho, como ele vai rejeitar aquele familiar que não está aceitando. Então, o curso, não sei como é que vocês trabalham, mas eu acho que tem que ser prático, tem que ser de vivências práticas. Dinâmicas, nós aqui em Curitiba quase não podemos fazer as técnicas, porque metade do curso é feito pela vara da infância e metade pelo grupo de apoio. Então, as técnicas fazem algumas coisas, mas nós temos um espaço que é auditório. Então, fica difícil para você fazer uma dinâmica, uma movimentação maior com os pretendentes. E isso nos faz falta. Faz muita falta a vivência, né? Porque só falar, o cérebro guarda 20%. Quem está nos ouvindo vai guardar tudo que nós falamos? Não vai. Vai guardar uma parte. Vai guardar 20% do que a gente ouve. Então, por isso, a gente insiste muito também na anotação. A anotação é muito importante, porque você, escrevendo, você tem a tela com o slide, que o olho está captando, o ouvido captando, e a mão. São 3 entradas no cérebro, né? Então, isso é muito importante. Sim. É muito importante que eles anotem. Eu acho bem interessante os depoimentos, né? Porque, assim, parece um grupo que, quando está fazendo o depoimento ali, parece que não vai acontecer com a gente, mas as experiências são muito parecidas, não é? Eu lembro que quando eu fui na primeira vez na casa de acolhimento, onde meus filhos estavam, e aí nós reunimos com todas as crianças, 25 crianças lá, a gente sabia quem eram nossos pretendentes, mas eles não sabiam da gente ainda. Mas como era um casal homoafetivo, eu acho que houve uma preparação das crianças pelo abrigo, não é? Então, um deles chegou, o mais velho, chegou para mim e perguntou se eu queria ser o pai dele, não é? E aí as pessoas, quando eu falo isso, as pessoas dizem: e aí, tu chorasse? Como é? Eu digo: veja bem, o que aconteceu lá era uma carência, né, dele, que, assim, não era porque era eu, Ed Feira de Figueiredo, era porque era alguém que poderia suprir aquela carência. Então, com os depoimentos que eu tinha visto no GEAD, eu fui muito equilibrado naquela hora, não me desmanchei, né? Eu fiz assim: você quer ser meu filho? Aí ele disse que sim. Aí eu disse: então vamos fazer tudo para que nós possamos ser pai e filho. E, ou seja, a coisa foi bem normal, porque naquele momento eu não podia garantir a ele que eu ia ser o pai dele ainda. Né? Então eu não podia chegar e dizer a ele: eu vou ser seu pai. Eu disse: vamos fazer tudo para que isso dê certo. Né? Então, mas por que isso? Por causa da vivência, né, dos depoimentos dos grupos de apoio que eu participei.
Talvez se eu não tivesse essa vivência, na hora eu acho que eu começava a chorar lá, né? Ia dizer que queria ser o pai e tudo mais, e podia perturbar o andamento da situação. É o modelo, né? Os depoimentos eles servem de modelo, servem de reflexão, servem de memória na hora que acontece alguma coisa no futuro, né, fulano. E por isso o grupo de pós-adoção também é muito importante, onde há essa troca de experiências, onde você vê que o que acontece comigo aconteceu com o outro, não é uma coisa excepcional. E acontece com filhos comuns, não só com filhos por adoção. Criança é criança. Lógico que as nossas crianças têm história, têm uma vida para ser respeitada, para ser conhecida, para saber lidar com essa verdade da vida, né? Então, eu acho muito importante no curso que se prepare também muito para o enfrentamento do preconceito, porque isso acontece. As minhas filhas, por exemplo, eu tenho uma que é moreninha, pequenininha, e outra grande e loira, mas são diferentes. Ah, são mesmo irmãs? Muita gente fazia isso. Sim. No meu tempo, lá nos anos 70, o preconceito era direto, era escancarado. Era impressionante. Às vezes tinha festa de aniversário na vizinhança e elas não eram convidadas, então a gente saía para que elas não percebessem, inventávamos um passeio, uma coisa para não percebessem, né? Então, os pais lidarem com essas coisas, porque queira ou não queira, nós temos uma história diferente. Sim. Uma história diferente e, ao mesmo tempo, super normal. E, ao mesmo tempo, uma história que é, às vezes, admirada até pelas pessoas, pelas nossas formas de sermos pais, porque a gente tem preparo para isso, porque a gente quis ser pai, ser mãe. Nós quisemos ter os filhos. Então, não foi para preencher um ninho vazio, foi para trazer uma resposta do teu desejo aqui do lobo frontal do cérebro, não do coração, daqui, desejo consciente que você queria ser pai, que você queria ser mãe, de assumir aquela criança como seu filho e não ficar apresentando a criança como filho adotivo. Eu sempre falo que adotivo não é sobrenome. Tem até lá na minha coluna alguma coisa sobre isso. Não gosto disso, não gosto do sobrenome de filho adotivo, não gosto também na lei da mãe, que todo magistrado que vai falar, fala na família substituta. Eu não sou substituto, você não é substituto, você é pai, você é mãe. Por que família substituta? A gente é mãe de verdade, pai de verdade a vida inteira. Não é para um tempo. Substituir é uma coisa temporária, né? Passageira. Então, são termos que, de repente, incomodam aquele... Meu genro está passando uma cola aqui, deixa eu ver o que ele quer. Expectativa... Ele colocou assim, a expectativa dos pais ouvir o sino tocar, e que às vezes não acontece. Viu só como a gente tem um assessor aqui? Que bom, né? O sino tocar, eu não sei como é que é isso. Na minha adoção, eu não escutei o sino tocar, porque foi uma loucura total, porque eu lecionava, eu tinha que aplicar prova para minhas alunas que estavam em recuperação, porque era novembro, final de ano, tempo diferente da escola, né? Eu era uma professora meio chata, né? Então todo mundo ficava em recuperação. Daí eu tinha que fazer a prova e entregamos os documentos, era tudo diferente, a gente entregava os documentos passo a passo e depois que ia para a vara da infância. Daí nós tivemos que levar, daí o juiz deu o documento de registro, daí a gente foi registrar e eu não tinha visto minha filha. A gente registrou a nossa filha sem saber como é que ela era, não sabia a cor, não sabia de peso, não sabia nada, não sabia que era uma menina porque a gente pediu menina. E registramos, daí às 5 horas da tarde que eu fui buscar no estado de nervo daquele por causa da confusão. E Osíris, meu marido era dentista, tinha que fazer uma cirurgia no cliente, então aconteceu tudo naquele dia. Então a gente não teve aquela história do sino tocar, como o pessoal fala, vi estrelinhas no céu. A gente vê estrelinha por outros motivos, a gente vê mais estrelinha quando o filho cai e se machuca, isso sim. Eu sempre falo assim também que apesar de nos prepararmos, ainda existe um emocional muito forte nesse momento, né? Os nossos filhos também são de outro estado, né? Nasceram em outro estado, e a gente saía daqui bem cedinho, tipo 4 horas, para ir visitá-los.
E às vezes saíamos daqui, passávamos 3 ou 4 horas sem dar uma palavra dentro do carro, ou seja, a cabeça com 1000 pensamentos, né? 1000 expectativas. E é uma coisa interessante que eu gostaria de falar, é que quando a gente se propõe a maternidade ou a paternidade, nós começamos a idealizar os filhos. Não é? A gente quer um filho bonzinho, educado, respeitoso, a gente quer um filho estudioso, ou seja, a gente cria uma expectativa muito grande, né? A gente cria uma expectativa muito grande e quer que aquele outro ser que nós fomos buscar tenha essa responsabilidade de suprir essa expectativa. E como nem nós somos perfeitos, como é que a gente quer nossos filhos perfeitos, né? E isso causa uma frustração, não é? Então, como é que a gente pode trabalhar um pouco melhor essa expectativa? Porque, assim, eu tenho muito receio, né, que quando as pessoas criam essa expectativa, venham fazer um aborto adotivo, né? Então, como se preparar realmente para isso, para diminuir essa expectativa e, consequentemente, diminuir a frustração? Eu acho que é através da frequência ao grupo, né? Onde você vê as histórias dos outros. A gente escuta no depoimento aquilo que o casal sonhou, aquilo que aconteceu, quantos que mudaram o perfil, que queriam de 3 anos, daí a vara da infância chama. Minha filha mesma, ela queria até 3 anos. Daí vieram 2, uma de 8 e uma de 4. Bem diferente do perfil. Então, vendo os outros, os depoimentos, você vai mudando a tua espera. E observando a realidade também, observando as crianças na rua, as crianças do supermercado, aquela criança que se joga no chão e faz birra. Se acontece comigo, o que eu vou fazer? Né? O olhar das pessoas. Então, eu acho que a expectativa baixa com o teu conhecimento, com a tua paz interior também, a tua calma. Porque você tem que entender que você vai receber um filho, você vai receber primeiro o histórico, você vai ver o teu limite, se você vai poder aceitar aquele histórico ou não. Então, na hora do histórico, é a hora de você dizer não. Depois, eu sempre falo no curso, dormiu na tua casa é teu filho, não tem que levar de volta. Então, é muito importante isso. Abaixar a poeira, abaixar a expectativa, através dos exemplos, através das leituras, através da informação, através do seu autoconhecimento. A gente tem que se conhecer. O par homoafetivo ou o casal, um conhece o outro direito? A gente conhece tudo do outro, não conhece. Qual é meu potencial? Então, esse autoconhecimento ajuda também nessa quebra de expectativa. Eu, pelo menos, acho isso. Que a expectativa a gente tem sempre, não adianta. Por mais que você se prepare, você vai ter expectativa. Quando a criança é pequena, por exemplo, minhas filhas chegaram bebês, porque no meu tempo de adoção era de bebê. Daí a expectativa da adolescência. Como é que vai ser na adolescência? Como é que vai ser os namorados? Como é que vai ser o futuro marido? Como é que vai ser a profissão, a vocação, o talento que elas têm, que a criança tem? Então, a vida é cercada de expectativas. Então, expectativa sempre tem, por mais que você se prepare. Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco nossa resiliência, nossa empatia, não é? E, assim, saber que cada um somos indivíduos únicos, né? Dr. Luiz Schettini, ele diz bem assim, que cada filho é um filho único, não é? Então, cada um tem suas diferenças, não é? Então, nós temos 2 filhos, não é? E, assim, eu acho que a gente tem que buscar situações com muita naturalidade. Não é? A adoção, um tempo atrás, era tratada com muito preconceito. Né? As pessoas nem diziam que seus filhos poderiam ter vindo pela via da adoção, por preconceito. Né? Então, hoje, a gente tem que trabalhar mais isso. Né? Então, eu trabalho assim perfeitamente, tanto a questão da homoafetividade com meus filhos, né? Quanto a questão de até contar historinha para eles, né? Para que eles saibam que tem uma história anterior. Não é? O mais velho ele veio com experiências muito vivas, né, na cabeça dele, então ele contava o que acontecia com a gente. Então ele sabia, tinha ciência, mas o mais novo não. Né? Então, para que ele não venha depois achar que tem um bloqueio, que a gente não fala sobre isso com eles, eu conto historinhas
dizendo que o papai queria muito um filho, e esse filho, eu fui buscar esse filho em determinado local, para que ele vá se familiarizando com isso aí. Então, assim, eu acho que, primeiro, o pretendente tem que estar muito livre de preconceito para que as coisas mudem, não é? Para que você coloque, como a gente diz, a cara no sol. Não é? Em relação mesmo às escolas, não é? Pode falar. Você falou desse livro do preconceito. Realmente, o pretendente tem um alto preconceito. Se ele não quer um filho assim ou assado, é porque ele tem preconceito. Ele idealiza aquele filho ideal que não existe. Né? Voltando ainda um pouquinho da expectativa, eu acho também que as pessoas deviam se informar. A internet traz todas as características de cada fase da criança. Tem a fase da birra, tem a fase de sonhar, tem a fase de cada momento. Então, como eu disse anteriormente, a expectativa é um ato contínuo, porque cada mudança de idade do filho, você vai vendo ele diferente, a criança vai mostrando sua personalidade, sua vocação, então você vai criando essas expectativas, né? E a outra pergunta que você fez, qual foi? O que você falou? Eu estava falando da naturalidade e do alto preconceito, né? Isso, alto preconceito. Na hora que você... Por exemplo, aqui no Sul é um pouco difícil certas situações, porque no Sul nós temos uma população muito europeia. Nós temos no curso, às vezes, nós já tivemos gente de Taiwan, nós já tivemos gente da Coreia, nós já tivemos gente do Japão. E onde é que vai arranjar filho para eles? Que seja parecido. Não tem? Não tem? Tem que fabricar, não tem. Então, nós tivemos um casal que adotou, um casal de japoneses, adotaram um menino índio, ficou meio parecido, foi para o Mato Grosso buscar o filho. Então, tem essa questão também. E você, como é que você vai preparar o teu filho para ele viver o preconceito? Porque ele vai ter preconceito. Principalmente os pais claros com o filho com a cor de pele mais forte. Vai ter preconceito, vai ter um olhar. Como esses dias eu escutei uma live da Silvana, não sei se você assistiu essa live, que estava Paulo Sérgio, e uma mãe chamada Tânia, que eu não conheço, eu achei fantástico o que ela falou, de preparar o filho com as questões raciais. O menino escuro, ter que não pode usar o boné ao contrário, não pode usar isso, aquilo, tem que saber lidar com polícia, tem que andar com documentos, porque ele é testado. A gente não vê no bairro que eu moro, por exemplo, é um bairro mais central. Eu morava antes num bairro residencial. Não passa carro de polícia. Carro de polícia passa na periferia. Então, a pessoa mais escura, que tem o filho mais escuro, ele tem que preparar o filho para viver com essa situação, para ele ter segurança de andar na rua tranquilamente, porque o preconceito existe sim. Não vai me dizer que não tem tão escancarado, mas tem. Isso. Eu vivo muito essa questão, não é, Alia? Que assim, como um casal homoafetivo, então tem a questão homoafetividade e da adoção, né? Então, por exemplo, quando a gente trata com muita naturalidade, às vezes assim, eu me surpreendo com meus filhos. Uma vez estávamos subindo o elevador, eu, meu companheiro e os 2 filhos, e mais um rapaz. E aí ele virou para o rapaz, ele tinha 3 anos e meio, mais novo. Ele virou para o rapaz e disse assim, nós temos 2 pais, nós temos 2 pais. Ou seja, eu não ensinei a ele isso, né? Assim, de dizer a alguém. Mas aí ele age porque a criança, na verdade, não nasce com preconceito. O preconceito é colocado nelas. Né? E assim também nas escolas. Né? Eu frequento muito a escola do meu filho, então os amiguinhos dele me chamam de tio. Aí uma vez ele perguntou, um amiguinho dele que tinha 4 anos perguntou, ô tio, o meu amiguinho não tem mãe, não? Né? Aí, isso de 4 anos, né? Aí eu parei para dizer, vou ter que dizer que ele tem mãe, que ele não nasceu de chocadeira, né? Então ele teve mãe. Mas aí, antes de eu dizer, meu filho disse mesmo assim, não, eu tenho 2 pais e ele é bem fortão. O outro não perguntou mais nada, eu deixei para lá, né? Porque eu acho que a gente tem que responder de acordo com que as perguntas aparecem. Né? Ou seja, eu acho que quando a gente procura agir com naturalidade, essa naturalidade acontece para eles também. E uma coisa que é muito importante
é que os pais conversem com o filho sobre a sua origem, sobre a história deles. Eles têm que saber que eles passaram pelo processo adotivo. Essa comunicação, geralmente, se torna mais difícil para os pais do que para a criança. Eu lembro quando minhas filhas eram pequenas, porque elas eram bebês, eu tinha 2 bebês, uma tinha 1 ano e 2 meses e a outra tinha 12 dias, você imagina a loucura que foi isso? Então, como é que eu contar? Nos anos 70 não tinha informação nenhuma, não tinha grupo de apoio, não tinha livro, não tinha absolutamente nada. Então, a dificuldade de narrar a história era minha. Então, o que que eu fazia? Eu geralmente punha uma musiquinha clássica, que a gente gostava muito de música, e ficava inventando historinhas. Inventava história, que era uma vez uma mãe que queria muito ter um filhinho. Então, o casal que quer, a pessoa que quer contar para o filho e não sabe como, se ele é pequenininho, ela constrói uma história. Isso. É muito importante que essa história existe, porque senão a criança vai crescer dentro de um vazio existencial. Ele tem que saber que ele teve uma genitora, que ele é um filho biológico, sim, ele é filho biológico, porque ele nasceu de um corpo. Hoje ele é filho consanguíneo, a gente fala aqui em Curitiba que filho consanguíneo é aquele que fica com os pais, e filho adotivo que muda, o biológico todos são. Então ele teve uma genitora. Por que que ela não ficou comigo? Porque ela não sabia ser mãe, ou porque ela não podia me cuidar. Não fica explorando pobreza, não fica explorando maus tratos. Construa uma história, e essa história tem que ser adequada à idade da criança, tem que ser adequada ao vocabulário que a criança entenda. Não adianta você pegar um livro e ler uma história. Livros infantis existem, eu mesmo tenho 2 livros infantis, A Estrelinha Distraída e O Gatinho Kit, mas isso é alavanca para você começar uma história, que é dele, não é do livro. A do livro é um meio auxiliar, para você fazer uma provocação da conversa, se ele for maiorzinho, por exemplo, chegou lá com 5, 6 anos, ele já sabe que ele está passando por um meio adotivo. O que você não precisa contar que ele é adotado, porque ele já sabe. Ele já sabe tudo que a criança esperta. Mas ele tem que entender a sua história no decorrer da sua vida, aquilo que é possível ser contado, adequado à idade, para ele ter um relacionamento interpessoal com as pessoas com segurança também. Aqui, não sei como é que é em Pernambuco, mas aqui o jovem de 18 anos pode ter acesso ao seu histórico, se ele quiser. Mas sempre é bom ver a maturidade, como é que está a maturidade dessa criança. Ele vai entender o que você está falando? Então, conversar sobre adoção com a criança é conversar sobre qualquer outro assunto. Depende de você. A gente que sofre, não é a criança que está sofrendo. Então, a dificuldade, eu repito, é do adulto. Porque tem adulto, né? Além da insegurança, ele fica penalizado. Ai, coitadinho, ele sofreu, ele passou por isso, teve um abandono, teve uma rejeição. Mas você não tem que ter piedade, você tem que ter meio de construir a personalidade dele, de dar segurança para ele viver bem. Lógico que essa segurança, cada um vai construir do seu jeito. A gente não pode entrar na cabeça do filho e ver o que ele está pensando. Às vezes as coisas aparecem mais tarde até, né, algumas falas, mas tudo isso depende de cada situação. Então, não ter medo de falar sobre a história de vida deles. Se você está com medo, você passa esse medo para o filho. Você sempre falar. As minhas filhas, por exemplo, a origem, elas nunca quiseram, embora eu provoquei, quando elas tinham 17, 18 anos, eu provoquei se queriam conhecer a história real, né? Porque no meu tempo não tinha histórico também, mas ia atrás dessa história. Uma tem vontade de ver, de saber como é que era a parte física, assim, com quem era parecida, né? A outra não teve interesse, pelo menos aparente. Então, cada um tem um jeito de reagir. E a gente tem que respeitar o jeito de reação de cada um e se colocar disponível. Mas tem filhos que se bloqueiam também, que tem medo de falar com os pais, achando que os pais vão ficar tristes, vão ficar magoados, porque ele está querendo saber. Mas é um direito de saber. Pois é. Tem que se faz parte da história deles, né, Olha? Eu acho que o importante também é que eles percebam que você não está escondendo nada deles, né? Que não existe um bloqueio, né? Então, essa conversa, esse feedback tem que existir para que eles fiquem à vontade, para que na hora que ele perguntar alguma coisa, não fique com receios, né? Então, por isso que eu conto a historinha que papai queria muito um filho e ele estava no abrigo e papai foi buscar ele.
né? Ou seja, ele sabe que ele tinha uma história pregressa, né? Então, e ele sabe que no momento que ele quiser, ele vai ter essa abertura para falar, não tem receios, entendeu? E a verdade dá segurança, né? Dá segurança para o filho. Porque se você não comenta sobre a origem dele, se ele não sabe que ele passou por um processo adotivo, sempre tem alguém que vai dar com a língua nos dentes. E vai saber de uma forma mais errada possível. Vai saber de um jeito que vai lhe magoar, vai lhe causar feridas emocionais. Então, é muito importante que você, pai, você, mãe, seja o portador dessa conversa. Essa conversa tem que ter. Eu acho também, acho gostoso, assim, por exemplo, vou pegar minha menina aqui, minha neta desse dia, conversar abraçando, agradar, com toque, dar abraço, né? O abraço é muito importante, dar abraço da criança, né? Abraçar, acarinhar. É gostoso o toque. Um O toque. toque, ele aconchega, né? Ele aconchega. Apesar de que tem criança que chega maiorzinha, tem medo do toque, né? Porque apanhou antes. Porque a mão é sinal de bater. Então tem que ter cuidado como é que você vai chegar nesse filho no início, para ele ter confiança em você, para ele saber que ele não vai apanhar, que ele não vai levar plumada, mas que é um agrado, que é um toque suave, um toque com expressão visual alegre, de carinho, de emoção. Se entregar, enfim. Eu acho que os pais têm que se entregar para o filho, né? Pois é. Também estava pensando, né, aqui, quando a gente fala em adotar, a gente fala em gestação, né? Gestação que é a consanguínea e que é a gestação adotiva, né? E quando a gente fala em gestação consanguínea, então parece que a gente está falando em 9 meses para comprar o enxoval, para ajeitar o quartinho do bebê, o carrinho do bebê, o nome do bebê. Então está tudo muito relacionado a essas questões. Em relação à gestação adotiva, tem 2 parâmetros aí, né? Tem o preparo emocional, não é? Mas também tem o preparo material, não é? Como é que a gente pode falar para esses pretendentes sobre como se preparar materialmente para a chegada do filho? Bom, depende do filho que virá, mas é difícil você saber que filho que vai vir a idade. Mesmo colocando um perfil, pode haver mudanças, né? Então, acho que o preparo emocional em primeiro lugar, né? A preparação nos cursos, nas leituras, ginástica, também faz parte do preparo, porque você vai ter que pegar o filho, você vai ter que erguer, você vai ter que ajudar no banho, ele sai correndo, você tem que correr atrás, você tem que ensinar a andar de bicicleta, você tem que ter força física também. Então, pensar na sua idade para ver o perfil do filho que você quer. Então, preparo de conhecimentos emocional em primeiro lugar. Segundo lugar, preparo econômico, fazer a sua poupança. Porque não adianta você ficar comprando coisas. Ah, mas tenho um quarto que vai ser dele, que cor que eu vou pintar? Eu vou pintar de amarelinho porque é neutro. De repente chega uma criança de 8 anos para você e adora lilás. Por que não Sim. esperou ela chegar e não foi comprar tinta junto para pintar o quarto? A cama. Como é que vai ser? Vai ser berço? Vai ser beliche? Vai ser caminha? Como é que vai ser? Que tamanho que tem essa criança? É uma cama que você vai poder. Você tem dinheiro para trocar a decoração do quarto de ano em ano, ou você vai comprar uma coisa mais permanente? Né? Tem que pensar nisso. Já tem uma criança em casa, vai ser um beliche? Ou mesmo que sejam 2 irmãos que chegam, você tem um quarto disponível, vai ser um beliche? Como é que vai ser isso? Então, você pode ir nas lojas. Eu sou do caderninho, né? Eu sou antiga. Então, no caderninho você anota. Loja tal, custa tanto. O que mais que eu preciso? Preciso pôr rede na janela? Eu moro em apartamento, eu moro em sobrado, como é que é? Aonde que tem? Quanto que custa? Porque na hora que o filho chega, tem gente que está lá com as estrelinhas, tem gente que está lá com o sininho batendo, tem gente que está nervoso, que não tem cabeça para nada. E você já tem tudo anotadinho. Veja também o hospital. A gente faz plantão hospitalar, né? Você sabe disso. Ralou o joelho, ficou com uma febre, você tem que ir no hospital. Aonde que é o hospital? Qual é o hospital que atende criança? Anota lá no teu caderninho. Aonde que tem uma UPA, um pronto atendimento? Farmácia, escola, pediatra. Tudo isso você tem que ver no período de preparação, porque você está com a cabeça livre para isso.
O filho chegou, você não sabe o que fazer com o filho, não sabe que comida que você vai dar para o filho. E você tem que pensar na tela, na janela, porque ele é pequenininho, pode cair, na portãozinho, na escada, como é que vai ser? Então, são coisas preparatórias. Alimentação também. Não se preocupar a ver, conversar com a cuidadora da instituição, o que a criança come. Pergunta para a criança o que você quer comer. Ele diz comida. Eles não sabem escolher um prato diferente. Tem criança que não sabe comer com talheres, que come até minha neta chegou, ela comia com a mão, a pequena. O macarrão era tudo com a mão. Então, são pequenas coisas que você tem que ter a paciência de ensinar devagar, ensinar a falar. Minhas netas diziam, nós vai apanhar. E daí, nós iremos colocar onde? Nós quer comer, nós queremos comer o quê? A mãe vai corrigindo de forma certa, sem humilhar a fala da criança. Não é toda criança que tem oportunidade de ter cuidadores que falem corretamente. Você não vai ser cuidador de uma instituição, tem uma outra profissão, quem que vai ser cuidador? Uma pessoa mais simples sempre. Então, é muito importante o papel dessas pessoas, mas a gente tem que ter respeito pela criança, com o que ela traz. Então, essa preparação material, geralmente é guardar o dinheiro mesmo, né? Sim. Porque vai precisar. Criança tem fazer uma poupança, né? Uma poupança fixa. Plano de saúde. Ver se você vai fazer plano de saúde, se você vai usar o ensino da comunidade. Como é que vai ser tudo isso? Você tem que pensar agora. Você está com a cabeça disponível para isso. Porque depois, gente, tem muita coisa para pensar. Muita coisa, né? Então, também, também tem aquela situação, né? E quando nossos filhos chegam, nós queremos colocar na melhor escola possível, né? A gente pensa nisso porque pensa que seria ideal, mas que choque, não é esse, né? De onde ele estava para onde ele vai. Então, por que não preparar uma escola que não pense, né? Como eu vi falar na sua coluna mensal também, nas viagens para Disney, né? Porque tem pessoas que querem logo que seu filho vá para Disney, né? Tem pais que fazem isso, já que pegam o filho, já querem mostrar ao mundo que nem domina a sua emoção, os seus sentimentos, como é que vai? Então, a escola, se ele já está numa escola da instituição, se é uma escola pública, uma escola mais simples, mantenha lá. Deixa, vai com calma. Não tem importância que ele repita o ano depois. Não vai pegar, tirar de uma escola muito simples que ele está e pôr numa escola de elite. Aqui em Curitiba aconteceu com um casal que o menino da instituição foi para uma escola elitizada. O menino disse assim: "Você já foi para Disney?" Ele disse: "Não, nem sabia o que era, né?" "Não, então você não é meu amigo." Sim. Então tem essas coisas. A criança da escola particular muitas vezes já domina uma língua estrangeira, já viajou para lugares nacionais ou internacionais. E teu filho quem que é? Onde é que você veio? Eu vim do abrigo. Coitadinho, não tem que fazer isso. Então, deixe na escola mais simples, deixe ele se fortalecer como personalidade, para ele ter segurança emocional, segurança afetiva, o afeto, em primeiro lugar. O estudo tem tempo, gente. Pode entrar na faculdade até com 40 anos, não tem problema. Tem tempo para tudo na vida, então vai devagar. E vê o potencial intelectual dele. Faz um teste vocacional quando ele chegar no ensino médio para ver o potencial. Tudo isso ajuda na direção que a criança quer tomar na vida, né? Pois é. E também, Alia, a importância da preparação da família extensa, não é? Porque eles não só vão ter pais, ele vai ter primo, ele vai ter tio, ele vai ter avós, não é? E como tem que preparar essa família também para a chegada dele, para que ele não fique isolado dos outros primos, não é? Tem pessoas que isolam, que querem um pouquinho meio que bloquear seus filhos por vergonha, porque ele não se comporta direito, não é? Então, como preparar também, temos que preparar também essa família, né, extensa. Nós convidamos aqui no grupo que os familiares venham. Tem família que vem. Vem irmãos, quando já existem, vem até vizinho já veio no curso. Que a gente insiste muito que venham. Porque, veja bem, você chega na tua casa com um filho, o teu vizinho via sempre você sozinho, de repente aparece uma criança de 5 anos lá. Da onde que apareceu? Teve uma história aqui em Curitiba, que apareceu um menino
E um vizinho mais distante achou que a esposa estava adotando o filho do marido, que o filho tinha um filho extraconjugal e que trouxe para a família. Você veja a falta de preparo, as ideias que aparecem na cabeça das pessoas. Então, preparar a família é importante, porque nas reuniões, seja aniversário, seja Natal, seja em almoços comuns, sempre há uma reunião familiar. Então, essa criança tem que estar bem integrada com todos, ser respeitada por todos, e que esses parentes não fiquem perguntando a história dela. Não interessa, os pais antes, os pretendentes antes, olha, meu filho vem com uma história. Vocês não têm que ficar perguntando sobre a história dele. Inclusive, aqui no curso, nós recomendamos aos pretendentes que o histórico da criança fique para eles. Que eles não contem o histórico para a família, porque isso gera mais preconceito, que tudo que a criança faz, vão dizer que é por causa do histórico. Então, ter cuidado para não divulgar essa parte mais difícil da vida da criança. Se ele teve maus tratos, se ele foi queimado com cigarro, se ele apanhou, que ele passou fome, não interessa para os familiares. O que você vai pedir para os familiares? Vai pedir que tenham paciência, que tenham afeto e que tenham acolhimento. E, lógico, para você formar um vínculo, não é fácil. Eu vou falar um pouco de uma coisa que aconteceu comigo com minhas netas, que eu tenho 2 netas por adoção. Tenho 2 netas consanguíneas e 2 netas por adoção, que chegaram grandes. A neta mais velha, ela me contava tudo o que aconteceu com ela. Contava para minha avó. Eu não perguntava, eu só ouvia. E minha filha ficava triste, dizia, mas eu sou mãe, por que ela não conta para mim? Porque eu dizia para minha filha, porque você representa a figura de mãe. O que ela passou com a mãe biológica? Então, tem que construir uma nova mãe. Então, com o tempo, ela deixou de falar e chegou uma hora que ela conversou com os pais dela lá, né? E para formar vínculo com eles. Foi um pouco mais demorado a formação de vínculo. Você nem imagina o que aconteceu. Há trabalhos manuais. Eu sou muito tricoteira, eu faço muito tricô, eu faço de tricô para o Hospital do Câncer, faço os gorrinhos lá para os doentes. E elas me vinham fazendo tricô, viraram tricoteiras também. Então virou um vínculo maravilhoso, de troca de receitinha, de ensinar pontinho novo. Então descobri o fio da meada. Isso é uma coisa que vem com o tempo. Não é de repente que a gente constrói vínculo. Pois é. Ô, Alia, nosso tempo aqui está quase acabando. É assim, eu acho muito bom que fique com esse gostinho de quero mais, né? Você falando e a gente querendo escutar mais, porque com certeza vamos ter outra oportunidade, né, de falarmos muito sobre adoção, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para esses pretendentes. Acho que a primeira coisa, eles refletirem muito sobre o seu desejo, sobre sua motivação. Para eles terem segurança emocional, terem maturidade naquilo que eles querem. Primeiro lugar. Segundo lugar, preparação. Terceiro lugar, lembrar que não existe um filho ideal. Que o filho que vai chegar é um filho real. Um filho que vem com seus sentimentos, que vem com suas dificuldades físicas, às vezes, de saúde, e que esse filho vai ser filho para toda a vida. Que ser pai e mãe é uma espécie de uma coisa que está marcado para você. Você foi escolhido para ser pai, para ser mãe daquela criança. Então, assumir esse filho com amor, assumir integralmente, se doar, acolher. Eu acho que o acolhimento é o principal. Você se entregar, ter paciência e dedicação. Paciência e dedicação são as chaves mestras aí na adoção. Muita paciência a gente tem que ter. E buscar ajuda, né, gente? Não ter vergonha de buscar ajuda. Tem pessoas que esperam muito tempo quando vê uma situação problemática, em vez de já buscar ajuda, não. Fica ocultando, fica esperando. Daí, quando não tem mais jeito, o que vai fazer? Vai fazer a renúncia à adoção. E quem que sofre? Sofre a criança e sofrem os pais também. Porque você não vai ficar feliz de ter devolvido um filho, né? De jeito nenhum. É um trauma para o adulto também. Então, ter segurança no que você faz. Pois é. Então, assim, tem uma frase também que você diz mesmo assim: para a adoção florescer e frutificar, é indispensável a preparação.
não é? Então, para que esse amor, essa vontade, a maternidade, a paternidade e essa filiação, né, dê certo, vamos nos prepararmos, né? Então, olha, eu tenho que te agradecer muito, agradecer pela sua disponibilidade, pela sua afetividade, pela sua atitude adotiva com o GA de Recife, pelos papos que tivemos durante essa semana, assim, eu ganhei uma amiga, eu tenho certeza disso, né? E assim, a gente só tem a agradecer e dizer que Recife e o GEAD está sempre de braços abertos, mesmo que virtualmente, agora, né, que não podemos sair de casa, nós estamos de braço aberto para você. Tá certo? Eu mando um abraço bem especial, um tchau da nossa bonequinha, tchau para vocês. Que Deus Obrigado, gente. ilumine. Eu preciso agradecer também, né, algumas pessoas, agradecer ao GA de Recife, toda a sua diretoria, porque são eles que abrem esse espaço para a gente. Agradecer aos GAAs, né, que aqui se faz presente, divulgando nossas lives. Agradecer a Angaad, né, que é nossa mãe, né, o pai nacional. Agradecer aos meus amigos. Agradecer ao meu companheiro Valdemir pela paciência, porque assim durante a semana eu me preparei, procurei ler muito, mas eu tenho que agradecer fundamentalmente a meus filhos, né? Meus filhos mudaram minha vida. Meus filhos é a causa de eu estar nessa militância da cultura da adoção adotiva, né? Positiva, né? Então eles são de suma importância para a gente. Muito obrigado. Só temos a agradecer Eu a que você. agradeço. Ok. Um beijo a todos. Obrigada. Beijo. Gente, eu queria convidar vocês para a próxima live, que vai acontecer na próxima quinta-feira, às 20 horas. Né? Como de costume, nosso projeto Papo Adotivo acontece nas quintas-feiras, às 20 horas. Então, o próximo tema vai ser a realidade das casas de acolhimento. Né? Que vai ser, a convidada vai ser Stephanie Silva, e o anfitrião vai ser nosso querido amigo Charles, que estamos assim, juntos nessa batalha. Então, eu agradeço a todos. A live está quase caindo. Eu queria ficar mais tempo, mas é quase impossível. Gente, muito obrigado a todos.